Bom, então iniciou a gravação, né? Eu acredito. Agora sim, apareceu aqui. E bom, hoje a gente encerra, né, pessoal, a aula as nossas aulas, né, na verdade, que a gente está falando aí da química orgânica, né? Aqui tinha uma. Acaba passando um videozinho, mas. Ah, tá, acho que é porque eu teria que selecionar, né? Seria aqui, eu tenho que. Não sei como é que faz aqui. Enfim, isso aqui é um videozinho que ficava em loop, né? Mas pelo jeito aí não deu certo. Bom, então, né? A gente falou de compostos, funções, falou muito de hidrocarbonetos, né? E eu vou finalizar por enquanto, né? Essa parte aqui da química orgânica, né? Falando das reações, das principais reações que a gente tem aí na química orgânica, tá, gente? Então, bom, existem mais delas, tá? Mas eu vou falar as mais básicas aqui, mais importantes e mais recorrentes também. Não vou focar tanto, porque a gente vai ter aula de reações mais para frente, né? Então a gente vai falar de estequiometria, balanceamento e de vários tipos de reações mais propriamente. Aqui eu vou citar só as mais comuns entre os compostos orgânicos, né? Porque muitas vezes elas são importantes para formar os sinos, né? Formar os senos ou alcanos, né? Ou, né, formar grupos funcionais que a gente falou na última aula. Então é mais para traçar um paralelo aí com algumas coisas que a gente já viu. Eu vou tentar ser breve, acho que a gente vai concluir essa aula aí rápido, e é porque eu quero passar algumas questões também, né? O último Enem teve algumas questões sobre isso e eu quero trabalhar elas aí com vocês. Então vamos lá, né? Bom, o que são, né, as reações orgânicas, né? Obviamente vão ser aí as reações que vão acontecer entre os compostos orgânicos, né? Então existem vários tipos, tá? A gente vai traçar os principais deles aqui hoje e depois mais à frente a gente vai revisitar vários desses quando a gente vai falando só de reações, né? E bom, como toda reação, né, vai ser mediante então a quebra de moléculas, então a gente vai ter a quebra de uma determinada, de algumas determinadas moléculas que vão dar origem a novas ligações e, consequentemente, formar novas moléculas, né? Então, a gente vai ter produto e a gente vai ter reagente, né? Então, a gente tem moléculas reagindo para que outras moléculas sejam formadas como produto, né? Bom, essas reações, né, muitas delas que a gente vai falar aqui hoje, são extremamente utilizadas na indústria para obtenção de vários compostos, né, nas diversas aplicações. Então, através de muitas dessas reações que a gente obtém aí muitos medicamentos, né, produtos cosméticos, principalmente, plásticos e várias outras coisas, né? Então, a gente citou muitas coisas aí, muitas aplicações durante as aulas de química orgânica, né? E aqui são as reações mais concretas, né, que acontecem, que são utilizadas na indústria, né? Bom, e a gente vai, né, como eu disse, a gente vai passar as principais e a gente pode, né, separar aqui, pegando aí as reações que ocorrem nos compostos orgânicos, né? Separar em quatro tipos principais, tá? A gente vai falar da substituição, da eliminação, da oxidação e da adição, né? A gente chama esses nomes. Claro, dentro de cada uma dessas aqui, a gente vai ter subdivisões, né? Então, a gente vai ver que dentro das reações de substituição, a gente tem alguns tipos, dentro das reações de eliminações, a gente tem outros tipos, de oxidação, outros tipos, adição, outros tipos, e assim por diante, tá? Mas eu vou tentar, né, ficar refrisando aqui, não pra vocês memorizarem cada subtipo de cada tipo de reação, tá? Mas o princípio básico de cada uma, tá? Quero que vocês tenham ideia, por exemplo, que a reação de adição e de eliminação são contrárias, vamos dizer assim, né? É uma no sentido inverso da outra. Então, a reação de eliminação, por exemplo, né, é a reação contrária à reação de adição. Eu vou falar com vocês mais à frente. Então, na reação de adição, a gente vai ter o rompimento, né, de compostos insaturados, tá, adicionando outros átomos aí a essas moléculas para formar compostos saturados, tá? E na eliminação vai ser o contrário. A gente vai ter compostos que eram, né, saturados e eles vão formar ligações duplas ou triplas, tá? Então, vamos passar, né, por cada uma dessas, né? Como eu disse, cada uma delas a gente pode subdividir em alguns tipos,
tá? Então, nas reações de adição, por exemplo, que é a primeira que eu vou falar, que eu estava comentando, né? A gente pode separar em hidrogenação, né? Ou hidrogenação catalítica, halogenação, adição de HX e adição de água. Eu vou focar nessas três aqui principais, tá? Mas a partir delas dá para vocês terem uma ideia do que é a reação de adição, como que ela funciona, né? Eu vou passar mais por essas aqui, até para não falar tipo de mais de reação, que senão vocês vão sair daqui mais perdidos do que chegar, do que quando começou, né? Bom, então, né, as reações de adição vai ter vai ter uma relação direta aí, tá, pessoal, com alcanos e alcenos, principalmente, tá? Mas também alcinos saturados e insaturados de forma geral. Então, vai estar relacionada com, né, o rompimento, tá, das ligações duplas ou triplas, né? Então, ela vai acontecer, né, quando as ligações da molécula orgânica se romperem na presença de um determinado reagente. Então, a gente vai ter alguma outra molécula ali reagindo com essa nossa molécula que tem insaturações, né? E essas insaturações vão quebrar, né, para a formação de uma nova molécula, tá? Ou de novas moléculas. Então, vai acontecer principalmente em compostos de cadeias abertas, a gente vai ver vários exemplos, tá? Com insaturações, então com duplas ou com triplas, geralmente alcenos, tá? Mas também vai ter exemplos de alcinos. A gente vai dar exemplos aqui durante a aula só com alcenos e lá no final, a questão do Enem, tem exemplos com alcinos, tá? Então, mas é a mesma coisa, você entende o raciocínio de como é que funciona o rompimento de uma ligação dupla, né? Para ficando somente uma ligação simples, vocês vão entender que para alcinos seria, né, uma analogia igual, só que em vez de ser a gente vai estar rompendo uma das triplas, né, para a formação de um alceno, por exemplo, tá? Bom, então na primeira delas, que a gente vai falar a hidrogenação, a gente vai ter a formação de alcanos. Na halogenação, a gente vai ter a formação de dialetos vicinais, né? Não se preocupem com a nomenclatura, tá? A gente vai trabalhar também com halogenidretos, tá? Que vão formar aletos, tá? A gente vai ver mais à frente. E a hidratação, que vai formar álcools, tá? Então a gente vai ter né, a água aí trabalhando como reagente, tá, gente? Bom, então, dentre, né, as reações de adição, a primeira delas, né, o primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui, falar com vocês, é o exemplo da hidrogenação. Então, como eu disse, né, é mais legal vocês entenderem os conceitos de adição, substituição, é, e os demais, né? Porque os outros são assim autoexplicativos, tá? Então, hidrogenação é adição de hidrogênio, tá? Obviamente. Então, observem como não é complexo, né? Claro, ao longo da aula a gente vai falar de várias, às vezes pode se perder, mas vou tentar sempre ficar ressaltando para ver se, se fica mais esclarecido, né? Então, a hidrogenação, a gente vai ter adições de hidrogênios nas moléculas, tá? Na molécula que antes tinha uma dupla ou uma tripla, né? Mas no nosso exemplo, uma dupla. Então, o que vai acontecer, tá? A gente vai ter a produção de um alcano, né? Então, se a gente hidrogena um alceno, tá? Ele vai produzir um alcano. Se a gente hidrogena um alcino, ele vai produzir um alceno. Então, a gente vai ter o rompimento de uma das ligações, tá? Uma que estão sendo realizadas. Se tiver realizado uma dupla, vai passar a ser uma simples. Se for uma tripla, vai passar a ser uma dupla, tá? E assim por diante. Então, vamos pegar o exemplo aqui do eteno, né? Que sofre hidrogenação. Então, ele vai ter adição de hidrogênio, tá? Bom, esse aqui é o H2, né? Que vai estar reagindo com o nosso eteno. Então, eu posso fazer aqui, né, de forma estrutural. Então, o eteno, né, ele vai ter a dupla entre os dois carbonos aqui, né, restante completado com... Opa, aqui passei um, né, gente? Ignoram aí, tá? São só mais duas, né? É uma dupla. Então, outros dois hidrogênios ligados a um dos carbonos. E a gente vai ter, então, um rompimento, né? Lembra quando eu fiquei falando lá das fórmulas, né? Principalmente de hidrocarbonetos, né? Então, quando a gente rompia uma ligação dupla, né? Ou quando a gente adicionava uma ligação dupla, então você precisava se ligar a duas vezes menos, né? Uma ligação que eu rompo aqui entre carbonos, né? Cada um desses carbonos pode se ligar a mais um composto, né? Seja hidrogênio ou não. O nosso primeiro exemplo aqui é o hidrogênio, tá? Então, essa dupla aqui, gente, ela é liberada, né? Ela é rompida para que cada um desses carbonos se ligue a um novo hidrogênio. Então, esse hidrogênio,
né, se liga a esse carbono e esse outro hidrogênio se liga a esse outro carbono, tá? E vai formar esse composto aqui, que é o etano, tá? Então, a gente tinha o eteno, quando é dupla, será duas ligações. Isso, quando uma reação de hidrogenação de um alceno, que é uma dupla, né? Então a gente vai ter formação do alcano. Então vai ser a formação da simples. Se fosse hidrogenação de um alcino, que a gente vai ver na aplicação, na questão que teve do Enem lá na frente, eu acho que sim. Então eu vou ter o rompimento de uma das ligações da tripla formando uma dupla, tá? Então se eu tinha uma dupla e eu rompo, né? Aí eu formo uma simples. Dessa forma, tá? Então aqui, ó, né? Fazendo um exemplo, então esse composto aqui, que era esse eteno, acho que ficou claro, né? Qualquer coisa vocês podem ir perguntando, gente. Então esse composto aqui que era o eteno, ele, né, que era um alceno, né, passa a ser um alcano agora, porque cada carbono fazia duas ligações entre si e mais dois hidrogênios. Mas agora, né, com a adição, né, vamos ressaltar aqui, né, já que são uma reação de adição, com a adição de mais um hidrogênio para cada carbono, certo? Aqui por reagir com o gás hidrogênio, com H2, a gente tem a formação de um alcano, tá? Então, o rompimento da ligação dupla. Então, esse aqui é o primeiro exemplo que a gente dá de adição. E todos os demais exemplos, tá? Dentro da adição que a gente vai citar, pessoal, vai ser similar, tá? Vai ser de forma análoga, vai acontecer. O que a gente vai mudar na maioria das vezes, tá? Os compostos, tá? Os elementos que estão envolvidos. Então, aqui, em vez de ser hidrogenação, pode ser hidratação. Então, aqui eu teria, vou falar mais à frente, uma molécula de água, tá? Poderia ser uma halogenação. Então, eu teria halogênios aqui, que eu vou falar. Então, o princípio é o mesmo, tá, gente? O que a gente vai mudar o nome é de acordo com o composto que está envolvido, tá? De acordo com as moléculas que a gente está mudando aqui. Então, tentem, né? Focar na parte da adição, tá? Então, eu estou adicionando elementos na molécula, né? A molécula antes que tinha uma dupla, agora ela faz duas ligações a mais, né? Cada carbono tem uma ligação a mais com o hidrogênio, no caso, mas que podem ser outros elementos ou compostos, né? Que não vou falar mais à frente. Bom, o próximo exemplo, então, né, seguindo na mesma linha, seria a halogenação. Então, assim como a hidrogenação é a adição de hidrogênio, a halogenação vai ser a adição de halogênios, tá? Pode ser cloro, pode ser bromo, pode ser iodo, né, que são os que a gente mais vai ver aí de forma recorrente, tá? Então, né, de forma análoga, novamente, quando a gente tem a halogenação de um alceno, a gente agora, né, vai produzir um aleto, né? Se a halogenação, aí vamos pensar assim, né? Se a hidrogenação de um alceno produzia um alcano, né? Então essas moléculas só tinham hidrogênio e carbono, né? A halogenação, então adição de halogênio a um alceno vai produzir um aleto, tá? Lembrando, já voltando, reforçando a partir de funções que a gente falou na última aula, os aletos vão ser os compostos lá, vão ser as funções orgânicas que têm a presença de halogênios, tá? Então, por isso que essa aula é legal, porque a gente vai reforçando conceitos, né? Bom, então, ao halogenar, né, uma reação de adição de um alceno, tá? Eu produzo um aleto, tá? Então, né, de forma similar ao que a gente acabou de comentar na adição de hidrogênio, agora na adição de halogênio, tudo vai ocorrer da mesma forma, só que ao invés do H2 que a gente tinha reagindo, né, agora a gente tem o Cl2, tá? Então, o cloro, o gás cloro aqui, então eu tenho dois cloros que estão ligados, né? A gente vai ter novamente o rompimento de uma das ligações na insaturação aqui, da dupla, para formar uma simples. E aí, cada carbono, ao romper a ligação, está disponível para fazer uma nova ligação. Então, cada carbono, né, esse primeiro cloro vai se ligar nesse carbono, e o segundo cloro vai se ligar nesse outro carbono. Então, a gente vai ter a formação aí, né, do dicloreto etano, tá? Dicloretano. 2 de cloretano, né? A gente tem um cloro em cada, tá? Então, de novo, aí é legal que a gente vai reforçando a nomenclatura e tudo mais, né? Então, a gente tinha, novamente, né, um halogênio, a gente tinha um alceno, né, que nem no exemplo anterior, então, tinha uma dupla aqui entre esses... por enquanto tá fluindo, lá vai. Eu tentei deixar de forma mais simples, tá?
tirar o que era mais complexo, eu não quis entrar em detalhe, né? Se a gente, aqui, dentro de reações, a gente tem outras coisas acontecendo, mas eu não vou falar com isso por enquanto, tá? Vamos sedimentar a base aí primeiro, para depois complexar. Às vezes nem é o intuito, eu também estou, né, tentando melhorar, porque às vezes se eu complexar demais aqui, eu sinto que eu perco vocês, né, também. Então eu tenho que tentar encontrar um meio termo aí, tá? De uma forma de abordar que não seja tão rasa, né? Mas não complexa, para não deixar vocês mais perdidos aí, senão até desanima, né? Bom, então, eu tinha um alceno, tá? Só tinha carbono e hidrogênio na ligação, mas tinha uma dupla, né? Era um alceno. E aí eu tenho a formação de um aleto, tá? Agora, já que foi halogenação, né? Reação de adição do tipo halogenação, tá? No alceno. Então a gente teve a formação de um aleto, porque agora eu tenho dois cloros ligados, tá, gente? Daqui a pouco a matéria vai ficar mais complexa. Vou tentar manter sempre. Da agora para frente, eu vou tentar não complexar tanto. Embora, tá, gente, isso é difícil. Por exemplo, né? Já abrindo um parêntese aqui, né? Eu estava preparando conteúdo de vocês do simulado que vai ter aí, eu acho que é no próximo final de semana, né? Então, tipo assim, eu só pus questões do Enem, tá? De Enem anteriores. O Enem pega pesado, sabe? Assim, tem horas, igual eu vou mostrando as questões mais para frente, se vocês souberem um conceito básico, dá para fazer facilmente, mas muitas vezes não, né? O Enem complexa bastante os enunciados, os vestibulares também, né? E às vezes traz coisa nova, tenta te confundir, mas muitas vezes nem é tão complexo, tá? Eu botei só questões no simulado, eu só coloquei questões de conteúdo que eu já dei, que eu já passei. Então, vai ter função, vai ter, né, nomenclatura, vai ter tudo que eu falei um pouco, né, de tabela periódica, modelo atômico e tudo mais. Mas, por isso que é até legal, hoje eu vou trazer as questões, assim, sempre que possível é bom fazer isso, porque no Enem tem muito da interpretação, né, da maldade e tal, do enunciado, da pegadinha, então tem que ter malícia também, né, muitas vezes só o conteúdo não adianta, né. Então, vou tentar trazer um pouco disso, né? Isso também vai muito de experiência de fazer prova, de fazer o Enem, né? De fazer... Por isso que é legal vocês fazerem muitas questões e tudo mais, tá? Para ir pegando esse ponto, né? Mas e o básico eu vou tentar passar, então, sem complexar muito, tá, gente? Então, é isso. Então, halogenação, adição de halogênios, né? Em alcenos, a gente vai ter a produção de haletos, tá? Bom, e o próximo, nosso último exemplo que eu vou citar aqui, de reações de adição, vai ser a hidratação, tá? Então, antes, né, o primeiro exemplo, a gente reagiu com o H2, né? Depois a gente reagiu com o Cl2, e agora é uma reação com a água, tá? Então, tudo similar, tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, eu vou ter a mesma coisa acontecendo. Eu vou ter um hidrogênio vindo para esse cara aqui, e agora um O2, né? A gente tem um rompimento aqui da ligação da água. Então, eu tenho a formação aqui de um álcool, tá? Então, a hidratação, novamente, adição de água, né? Dentre as reações de adição, a hidratação de um alceno, tá? Vai produzir um álcool. Por quê, pessoal? Aqui, ó, eu tinha um alceno, aqui eu tinha um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio na molécula, né? E o que que acontece? Então, quando a gente rompe uma ligação desse cara para ele fazer uma nova, só que por meio da hidratação, então um desses carbonos, né, que rompeu a ligação, vai fazer uma com o hidrogênio, ele já tinha duas, né, para manter uma só com o outro, e o outro vai receber o OH, que é o quê? É a hidroxila, tá? É o álcool que a gente falou na última aula. Então, quando a gente hidrata, né, quando a gente faz a reação de hidratação, a adição de água em alcenos, a gente vai ter formações de álcool, de álcools, né? Vamos pôr dessa forma. Então, esse aqui é qual? Esse é o etanol, é o famoso etanol que a gente tem. Então, poderia ser outros, né? Poderia ser compostos maiores. A gente tem um rompimento da dupla e a adição de um hidrogênio em um, né, num dos carbonos, e o OH na outra. Esse OH, então,
vai dar a função álcool aí para essa molécula, tá? Então, novamente, né, é bem similar, é bem simples. Então, se a gente hidrata um alcino, produz um álcool. E aí, né, isso aqui é só para alcino, né? Se a gente hidratasse um alcino, a gente ia produzir, também ia produzir um álcool, né? Só que ia ser um álcool insaturado, vamos pôr assim, né? Ia ter uma insaturação lá que agora, em vez de tripla, ia ser uma dupla. Tá? E assim por diante. Então, gente, aí até para não deixar muito complexo, na parte de edição eu trouxe só isso. Mas não se limitem a isso, tá? Pensem que poderiam ser, mas tem como saber com quem a hidroxila vai se ligar? Não, assim, não, por antemão não, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Não vou afirmar isso, porque na prática, às vezes, se tiver alguma diferença entre um lado e o outro, né, entre um carbono e o outro, de eletronegatividade, alguma coisa assim, pode ser que tenha mais afinidade para um dos dois, mas isso não é importante para vocês também, sabe? É, geralmente vai te dar, o enunciado vai te dar as opções, ou vai te dar a reação, e vai perguntar sobre o que que é, sabe? Então vai ser assim, eles vão te dar os reagentes, vão falar o que que vai se formar no produto, ou vão te dar, ou vão falar se esse produto está certo, ou qual o nome desse produto. A posição em si não vai interferir, não, tá? De qual lado vai qual composto, embora seja uma boa pergunta, né? Porque aqui, né, é simétrica, essa molécula, inclusive, não faz diferença, né? Porque se a gente coloca o OH do lado de cá e deixa só um H aqui, ela é a mesma molécula, ao contrário, né? Então, mas vão ter casos que não, né? Se fosse uma molécula maior e tudo mais, tá? Mas aí, não se preocupe com isso por enquanto, né? Mas então, gente, aqui eu trouxe, né? Então eu falei da hidrogenação, hidratação e halogenação. Então, né, a reação de adição com hidrogênio, com halogênios, né? E com a água. Mas poderiam ser outros compostos, tá? E aí, novamente, segue a mesma linha, tá? Um composto desses, né? Vai se romper e aí uma parte desse composto, né, vai ser adicionada aí, a dupla vai ser rompida, né, ou a tripla, né, para a formação de uma simples ou de uma dupla, e aí a gente vai ter a adição desses grupamentos, tá, ou de outros elementos aqui. Então, expandam isso, pensa que pode acontecer com mais compostos, tá? Mas os principais realmente são esses, as principais reações. Bom, o outro tipo, né, de reações que a gente tem são as reações de substituição, tá? Depois eu vou falar mais a frente das de eliminação, que são inversas à de adição, né? Mas antes vamos falar das de substituição, então, que é um outro tipo que a gente tem. Bom, as de substituição vão acontecer quando os átomos, né, ou grupos ligantes, serem substituídos por outro. Então, aqui já dá para vocês terem ideia, né, para associar e ver que o conceito é diferente, né? Vai acontecer principalmente com alcanos, ciclanos e aromáticos, tá? Inclusive aqui, eu acho que eu trouxe um exemplo de cada. A gente novamente, né, eu trouxe novamente três exemplos para citar, né? Então, agora a halogenação também, mas na substituição, tá? Em reações de substituição. Nitração, então vai ter formação aí de nitrocompostos, né? E sulforação, tá? Então trabalhar com enxofre. É comum também moléculas, né, com enxofre. Então o que que a gente vai ter? Pensa, né, gente? Se na de adição, já para fazer um comparativo aqui, né? Se na de adição, então, a gente tinha um rompimento de uma dupla, né, de uma dessas ligações para formar, né, um alceno, né, para formar um alcano, por exemplo, tá? E assim por diante, a gente ia ter rompimento de uma ligação para adicionar outros dois ligantes, tá? Então a gente tinha uma ligação entre carbonos aqui, né, que foi rompida para que cada um desses carbonos pudesse ligar a um novo elemento, tá? Na de substituição, não. Então, a gente tinha elementos que saíram e novos elementos entraram. Aqui a gente não teve, né, substituído, né? A gente teve adição, realmente. É um bom nome. De novos elementos, tá? De novos átomos. Aqui não, ou compostos, né? Aqui a gente vai ter substituição. Então, vamos pegar um exemplo aqui da halogenação. Depois a gente vai falar de cada um deles. Mas, por exemplo, eu vou ter que esse hidrogênio aqui, né, sai dessa molécula, vamos falar dessa forma, reage com um dos cloros, aqui de novo a halogenação, então de novo um gás cloro aqui, um Cl2, forma o ácido, né, HCl aqui, depois nas próximas aulas a gente já vai falar disso, de sais, de ácido, base, né, óxidos, e funções inorgânicas.
Bom, então, esse hidrogênio sai, se liga com o Cl, né, forma HCl, e o outro Cl que estava comprometido com a ligação com esse Cl vai substituir, né, substitui o hidrogênio, tá? Então, a gente vai ter a formação aqui do clorometano, tá? Esse aqui é o metano, né, um único carbono, mais HCl, tá bom? É um exemplo, a gente vai falar mais de halogenação. Bom, na nitração, né, substituição similar. Então, pensa, né, aqui é até legal para pensar do ponto... Tá pequeno, tá, gente? Mas é só um exemplo, eu vou falar mais de nitração mais à frente. Então, pensa que cada uma dessas pontas aqui a gente tem um hidrogênio ligado, né? Até bom para ressaltar sobre a forma de bastão, né? Então, aqui a gente tem um benzeno, esse benzeno tem um hidrogênio aqui, e esse hidrogênio, observe, vai ser substituído por um nitro composto aqui, tá? Um composto nitrogenado aqui. A gente comentou na última aula. Então, novamente, eu tenho a substituição. Tem esse nitro composto no lugar de um hidrogênio, tá? Na parte do enxofre, né, a sulfonação é a mesma coisa. Então, geralmente hidrogênios, tá, gente? Então, eu tenho que esse hidrogênio vai reagir com a hidroxila aqui do ácido sulfúrico, por exemplo, né, vai formar água, novamente, e esse hidrogênio, nessa ligação que o carbono realizava com esse hidrogênio, agora ele vai se ligar ao... aqui está pequeno, né? SO3H, né? Está pequeno para enxergar. A gente vai falar mais à frente. Então, novamente, a gente tem substituição. Eu tinha um elemento ali que saiu, se ligou a outra molécula, formou um outro composto, no caso aqui a água, né? E no lugar desse outro elemento, eu tenho a ligação do outro composto, tá? E assim por diante. Então, vamos passar por cada um deles, né? Então, de novo, substituição, reações de né? Exemplos das halogenações, né? Então, substituição por halogênios, tá? Então, não sei se foi esse exemplo, foi o mesmo exemplo, né? Aqui a gente tem o metano, novamente, né? Então, a gente tem o carbono fazendo ligações somente com o hidrogênio. Esse hidrogênio aqui se liga ao cloro, forma HCl, né? Forma um ácido clorídrico. E o outro, né? O outro composto que tinha, o outro elemento que a gente tinha, que é o cloro, vem para cá e se liga, né, no metano, na posição que era do hidrogênio, tá? Então, a gente tem a formação do clorometano aqui, tá? Então, é muito simples, né? Lembrando, né? Adição, rompimento lá das insaturações, das ligações, e aqui substituição, então a gente vai ter substituintes, né? Sejam halogênios, nitrocompostos, sulfurados, poderia ser por água, por exemplo, também, tá? Bom, o próximo exemplo, tá? Nitração. Então, substituição por nitro, né? Por nitrocompostos, né? Então, a nitração de um alcano, tá? Vai produzir um nitro composto, né? Aqui eu comentei o que produz, né? A halogenação de um alcano. Né? Então, aqui a gente só tinha um alcano, né? A gente só tinha hidrogênios e carbonos ligados, tá? Halogenei o alcano, né? E eu formei um aleto, tá? Lembrando novamente da função dos aletos compostos que contêm halogênios, né? No caso aqui o cloro, poderia ser bromo, iodo e tudo mais. Flúor, né? Bom, então a halogenação de alcanos produz aletos e a nitração de alcanos produz nitrocompostos, tá, gente? Então, seguindo o mesmo exemplo mais básico aí do metano, né? Então, se a gente tem lá o CH3, novamente, né, ele tem as outras ligações com o hidrogênio, e aqui esse hidrogênio se liga aqui, deixa eu ver, para formar água, né? Então, ele se liga ao H2O aqui, forma a água, tá, gente? E esse NO2 que a gente tinha aqui do ácido nítrico, né, ele vem e substitui o hidrogênio na molécula de metano, né, formando nitrometano que a gente tem, tá? Então, CH3NO2. E assim por diante, tá? Então, aqui a gente tem a formação de água, além da formação do nitrocomposto, né? E, bom, poderiam ser outros substituintes, tá? Aqui é o exemplo que eu trouxe, só para demonstrar um de cada, né? Bom, próximo exemplo aí nas reações de substituição. Então, a gente tem a sulfonação. E agora, substituintes sulfônicos, né, ou compostos de enxofre. A gente falou na última aula sobre o enxofre, né?
Então, o enxofre, ele tem várias funções TIOs, né? Funções que têm relação, né? Que são análogas ao oxigênio, lembra, né? Várias funções. Então, a gente vai ter substituintes, né? Com presença de enxofre. Então, a sulfonação do alcano, né? Então, a halogenação do alcano produz haleto, a nitrogenação do alcano produz nitrocompostos e a sulfonação do alcano vai produzir um ácido agora, tá? Por quê, né? Vamos observar aqui, né, a parte da sulfonação. Então, novamente, esse hidrogênio, um dos hidrogênios do metano, vai se ligar ao OH para formar a água, tá, gente? E o SO3H, né, do ácido sulfúrico, vem aqui e substitui o hidrogênio, tá? Então a gente vai ter formação de ácido metanosulfônico. Aí, né, na hora que a gente coloca um pouquinho mais de átomo, aqui parece já um pouco mais complexo. Mas depois, na hora que a gente falar de reações em si, né, vai desmistificando um pouco, vai, né, ficando mais habituado, né? Então, a gente quase sempre vai ter a função dessa forma, então é fácil de identificar, tá? Então, o hidrogênio sai, se liga ao H2O, é muito comum a formação de água, né, gente? Forma a água aqui, tá? E aí a gente forma o ácido metano sulfônico aqui também, tá? Que é um outro composto que a gente acho que não chegou a comentar nas aulas anteriores, né? Bom, o terceiro tipo, né, de reação que a gente tem são as reações de eliminação. Então, eu falei bastante de adição, né? Dei alguns exemplos de reações de adição. E a reação de eliminação, então, vai ser a reação inversa, a reação contrária à reação de adição. Então, a gente tinha rompimento de insaturações, né, para adicionar elementos. E agora a gente vai ter formação de insaturações, né? Então, eliminando elementos, tá? Então, vai ser quando o ligante de carbono, né, o cara que está ligado ao carbono, vai ser eliminado, tá? Então, seja o hidrogênio, seja uma hidroxila, o que for, dessa molécula, tá? Para a formação, geralmente, de uma dupla ou de uma tripla e assim por diante, tá? Como eu disse, né, a reação contrária é inversa da adição. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? A gente falou da hidratação lá nas reações de adição, né? Então, um composto, né? O alceno, né? Ele rompia a dupla aqui, e aí um se ligava ao hidrogênio. Opa! Caralho! Só um minuto, gente. Que eu não sei o que eu fiz aqui. Professor, Oi. tem uma dúvida. Hum. Alguma matéria a gente chega a estudar sobre Tesla? Nikola Tesla? Dislexia. Tesla? Nikola Tesla, é isso aí. Não, em química não. Nem em física é normal. Não, física sim. Física estuda. Tem até o Tesla, né? Assim, o Tesla é uma unidade, tá? A gente tem unidade em Tesla. Não lembro de que é a unidade de Tesla, né? Mas na, pode falar. Eu tava vendo um documentário sobre o Nikola Tesla, e, cara, a história do cara é muito interessante. Eu queria saber qual matéria que estudava sobre ele. Física. Em física tem na parte de magnetismo e energia, eu acho, né? Então, ele, assim, geralmente quando o pesquisador é muito importante, né, tem contribuição muito grande aí, ele, muitas vezes, o nome dele vira uma unidade, né, igual Newton, então a gente tinha unidade de energia, né, eu acho. Então, o Tesla também tem unidade. Agora, eu não lembro o que é. Eu acho que não sei se é de amperes, de amperagem, alguma coisa assim na parte elétrica, sabe? Mas Tesla é em física. Aqui na química, acho que não, acho que nada, sabe? É bem física mesmo. O cara é o precursor do Wi-Fi. Ele, assim, contribuiu. Geralmente esses caras contribuem, né, para mais de uma coisa, né? Tem para várias áreas aí da ciência, né? Ele era um cara
como é que fala? Fugiu a palavra, né? Ele é atípico, né? Não era essa a palavra que eu queria falar, né? Mas e a história é bem interessante, né? Os problemas que ele teve lá na época, né? Vocês devem ver aí em física, eu imagino. Pelo menos depois olhem lá, pesquisem pelo nome, né? A unidade de Tesla. Essa parte de mecânica quântica, de energia e tudo mais, né? Ele foi importantíssimo, um dos precursores aí. Bom, então, continuando aqui, eu fiz alguma coisa, gente, que eu não sei o que que é. Tá aparecendo acompanha ali, eu comecei a... Só um minuto, deixa eu... Sei lá, porque eu tinha... Eu cliquei num botão aqui, sem saber o que que é isso. Enfim, vou continuar. Parece que é um link ali em cima. Enfim, deixa eu voltar aqui. Bom, então, né, nas reações de eliminação, então, se antes, né, eu estava falando, né, na adição, então, a gente falou da hidratação, né, um dos tipos de reações de adição, né? A gente falou da hidratação. Bom, então, na eliminação, a gente tem a desidratação, por exemplo, né? Então, na hidratação, que nem eu estava falando, a gente tinha em que, né, o alceno aqui rompia a sua ligação dupla, né, para cada um desses carbonos, um se ligar a um hidrogênio e outro se ligar à hidroxila, né, formando o álcool, lembra, né? Então a gente tinha a formação do álcool. E agora a gente tem o contrário, né? A gente tem um alcano aqui, um álcool, na verdade, né? A gente tem o álcool, tá? Que tem a liberação, a eliminação de um hidrogênio e de uma hidroxila aí, de cada um dos carbonos, tá? Então eles são eliminados, formam a água, né? E a gente tem a formação de uma ligação dupla, tá? Entre os carbonos. Então cada carbono, agora, né? Fazendo uma simples, eles eliminam, um elimina o hidrogênio, o outro a hidroxila, para formar uma ligação dupla, tá? Formar um alceno aí. E esse hidrogênio mais essa hidroxila, né, se juntam para formar água, tá, gente? Seria um exemplo que a gente vai pôr mais à frente. A gente tem a dehalogenação, então se a gente tinha a halogenação lá na adição, né, a gente tem a dehalogenação, então, de novo, a gente tem um haleto aqui, né, então um composto que tem halogênios, tá? No caso, 2 bromos aqui, e esse haleto, né, vai eliminar esses 2 bromos, tá? Na presença de zinco aqui, né, para formar esse composto aqui. E ao liberar esses 2 bromos, né, esses carbonos realizam uma ligação dupla entre si e formam um alceno, tá, gente? Que a gente vai ver mais à frente. E a gente tem a desidrohalogenação também, por exemplo, né? Então, antes de devido não é naturalmente. Só um minuto, gente, que apareceu no celular, mas não apareceu no computador aqui. Ah, tá. Esses átomos se desligam da molécula naturalmente ou é induzido por uma outra coisa? Muito depende do meio, né? A gente vai falar depois do meio, da temperatura, das condições, né? Por exemplo, observa aqui, né? Então, aqui a gente tem uma temperatura específica, a gente dá as condições da reação, né? Que nem a gente vai falar mais à frente nas aulas de reações. Então, dadas as circunstâncias, tá? Dado o meio, dada a reação, isso acontece. Muitas vezes a gente induz, né? Que a gente falou que isso é muito usado na indústria. Então, em tal temperatura, com tal reagente ou em tal meio, né? A gente vai falar de meio, de pH, de ácidos e bases mais à frente. Às vezes bota no meio ácido, meio básico, para favorecer a reação, tá? Esses carbonos, após a ruptura, são ligados apenas com outros hidrogênios. Após a ruptura, serão ligados apenas com os hidrogênios. Assim, geralmente a gente esquematiza aqui, né, a reação certinha, né, proporcional. Então, esse hidrogênio libera, se junta com esse hidroxila aqui e forma água, tá? Para questões proporcionais. Mas muitas vezes a gente tem milhares de moléculas, né, no meio. Não sei se essa é a sua pergunta, né? Acho que é isso que você está querendo dizer. Então,
às vezes o meio tem várias moléculas, então o hidrogênio de uma liga com a hidroxila de outra e assim por diante, ou formam outros compostos. Mas às vezes a gente tem proporção das reações, isso a gente vai falar mais à frente. Então uma reação pode formar 50, 60% de um composto, 20% de outro e tantos por cento de outro. Então na prática é mais complexo, tá? Do que isso aqui, essa conta bonitinha aqui que a gente está fazendo, tá? Mas sempre mantém as proporções dos números inteiros, né? A gente vai falar de leis ponderais, quando for falar de estequiometria e tudo mais. Então, a proporção sempre é mantida. E aqui, para fins de estequiometria, aqui a gente sempre vai botar dessa forma, tá? Mas, assim, na prática é mais complexo, tá, gente? Do que isso aqui que eu tô falando. Se quiser arrebentar nós, dá para arrebentar. Você tá pegando leve. É isso aí que você tá dizendo. Na verdade, eu tenho esse domínio, para ser sincero, sabe? Assim, se for complexar muito, eu também não conseguiria, sabe? Então, assim, às vezes uma questão mais pesada aí do Enem, de um conteúdo que eu não passei ou que eu não estudei para passar para vocês, por exemplo, eu também não sei, sabe? Ou acontece muito, por exemplo. Então, realmente é mais complexo, assim. A química, assim, eu gosto de química, mas a química é difícil, né, de entender. Ela é complexa. Então, na prática, isso aqui realmente pode ser mais, não é bem assim, né? Pesado, pesado, assim, se perder. Exatamente. Eu estou tentando manter no compreensível aí, né? Porque eu falo por experiência própria. A química foi uma matéria que eu não tive professor direito no ensino médio. Na minha época tinha o Geek Games, né? Do Enem, não sei se ainda tem. Eu estudava pelo Geek Games, via as aulas online e tudo mais, mas eu não tive química direito no ensino médio. Só no terceiro ano aí que eu tive química mais legal, assim. Então, eu cheguei na faculdade e fui aprender mais na faculdade e estudava pelo Geek Games e tal, assistia os vídeos e tudo mais. Mas a química é uma matéria que se você não, assim como física, né, essa parte de exatos, se você não souber a base, o básico, fica muito difícil, né, entender a parte mais complexa, um pouquinho mais à frente, né? Tem que ter, tem que ter vários conceitos em mente, entender de várias coisas, sabe? Né, a gente pressupõe que a pessoa já, por exemplo, no Enem, pressupõe que você já sabe tais coisas e a partir dela, né, fica mais complexa ainda, né? Bota dentro de um contexto, bota dentro de uma coisa mais difícil. Não são coisas triviais de se memorizar, né? Mas enfim, vou tentar passar isso, né? Deixar o basicão mais claro, tá, gente? E até é uma forma de reforçar. E aí, chega no Enem, né, ou nos vestibulares, vocês têm que tentar ir além, né, disso, explorar na questão, tentar interpretar, mas às vezes aqui acontece de vocês verem uma reação que eu falei, composto que eu comentei, e pelo menos diminui um pouco a dificuldade, né? Bom, então, se na adição a gente tinha halogenação, agora a gente tem dehalogenação, tá? Então, a reação inversa da halogenação, vamos pôr dessa forma. Então, eu tinha o composto aqui, né, que por eliminação, que tinha, era um haleto, né, ele tinha os bromos aqui no caso, e aí, na presença do zinco e tal, ele vai formar esse outro composto aqui e vai formar o alceno, tá? Formar a dupla. Então, ele rompe, cada carbono rompe a ligação com o bromo e forma uma ligação dupla entre eles, né? Formando o alceno. E a desidrohalogenação, então, né? Que vai ser quando a gente vai ter... Aqui tá pequenininho, né? De falar. Então, desidro, tá? Do hidrogênio e halogenação. Né? Eu citei, por exemplo, nas reações de adição, eu citei um composto, né, que sofria hidrogenação, então, né, ele rompia a dupla aqui para fazer uma ligação com o hidrogênio, né, e eu citei exemplos de hidratação também, de uma hidroxila de hidrogênio, e citei exemplo de halogênio, mas pode ser desidrohalogenação, tá, gente? Às vezes a gente tem um aleto lá, né? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Então a gente tem esse composto aqui, tudo hidrogênio, tá? E esse cara aqui é hidrogênio, mas aqui é um cloro, por exemplo, né? O bromo e tudo mais. Então a gente tem a desidrohalogenação. Então a gente vai ter o rompimento, por exemplo, né?
de um hidrogênio e de um cloro só. Não é só a halogenação, né? Porque a gente tem a eliminação de hidrogênio também, tá? Hidrogênio e cloro, desidrohalogenação. Para a formação da dupla, tá? Então, esses dois caras aqui vão formar de novo o ácido HCl, né? E aqui a gente tem a formação da dupla, tá? Então, a gente tem um HCl sendo formado, mais a dupla lá, mais o alceno, no caso, tá? Então, vamos citar exemplos desses, né? Aqui é um esqueminha, né? Fazendo analogia, então a gente tem a reação genérica de adição. Então a gente tem um composto insaturado com a ligação dupla, rompe essa ligação dupla e cada um dos carbonos se liga a um dos elementos aqui, né? Seja um hidrogênio, um hidreto, né? Um H2 aqui, seja uma água, né? Por hidratação, no caso, a hidrogenação, hidratação, ou seja, por halogenação. Então, eu tinha Cl2, por exemplo, Br2, né? E aí a gente vai ter a formação de um composto saturado aqui, tá? E na reação de eliminação, então, a gente tem o composto saturado, no caso, né? Que vai liberar vai eliminar, né, dois elementos, sejam eles iguais, né, dois hidrogênios, dois cloros, um hidrogênio e um cloro, um hidrogênio e uma hidroxila e assim por diante, tá, gente? Para formar agora a dupla, né? Então a reação é inversa uma da outra, tá? Vamos pôr dessa forma. Bom, primeiro exemplo aí que a gente tem nas reações de eliminação. Obviamente, né, a eliminação de hidrogênio, tá, gente? Então, é a desidrogenação. Então, a gente tinha hidrogenação, reação de adição, né? Desidrogenação, reação de eliminação. Então, a eliminação do hidrogênio de um alcano, né? A gente está trabalhando com um alcano, por exemplo, vai produzir um alceno, obviamente, né? Então, esse exemplo, acho que é o que eu citei, né? Então, um desses hidrogênios, né? De cada carbono que faz uma com hidrogênio, cada um desses hidrogênios sai, forma o H2, que a gente comentou lá no comecinho, né? E a gente tem a formação do alceno também, tá? Então, a gente, a partir do alcano, obtém um alceno, tá? Por desidrogenação, tá? Então, esses nomes também é legal vocês memorizarem, porque às vezes solta lá, às vezes te dá um composto, né? Te dá uma molécula, por exemplo, te dá o eteno, o eteno sofre desidrogenação e forma pá. Entendeu? E aí, né, se não tiver familiarizado com nomes, o que é hidrogenação? Então, nada mais do que era o etano aqui, né? É mais fácil falar pela inversa, né? O etano aqui, então, que perdeu hidrogênio, tá? Desidrogenou, né? Desalogenou, por exemplo, né? Dealogenou, e assim por diante, tá? Desidratou, então perdeu água, e assim por diante, tá, gente? Então, esses nomes é legal a gente ficar refalando ele, pra vocês similarem lá na hora também, né? Não ficar tão perdido. Bom, então esse, né, seria o exemplo de desidrogenação. Então, inversa aí a hidrogenação, que a gente falou de adição. Tá, reações de eliminação, segundo exemplo aqui, né, eliminação de halogênios, tá? Então, a dehalogenação. Então, inversa a halogenação. Lá a gente citou um exemplo com o cloro, né? Agora vamos citar o exemplo do dibrometano aqui, dibromoetano, né? Bom, então a gente tinha esse composto aqui, né? Esse aleto, né? Reforçando de novo a parte de função, então a gente tinha um aleto aqui, então ele fazia essas com hidrogênio e aqui ele se ligava a um bromo, né? E aqui também. Então, esses dois bromos são eliminados, né? São liberados para formar o Br2. E a gente tem, né, no lugar dessas ligações que os carbonos faziam com cada um dos bromos, a formação de uma ligação dupla, né? Então a gente vai ter a formação de um alceno, né, o eteno aqui no caso, tá? E do brometo de zinco aqui, né? O Br2 se liga ao zinco, né? Na presença de zinco. Então, a eliminação de halogênios, né? De um dialeto, que é o caso aqui, então ele é dialeto, ele tem dois halogênios, tá? Poderia ser um desidroaleto, no caso, que é o que eu citei lá. Em vez de dois aletos, ele vai ter um aleto aqui, um cloro, Br, e um hidrogênio, por exemplo, né?
vai produzir, então, um alceno, tá? Então, eliminar um halogênio, né, dialeto, tá? Um halogênio dialeto vai produzir alceno, né? E se fosse eliminar um halogênio aleto, né? Também vai produzir um alceno, né? Porque a gente vai ter o rompimento de um hidrogênio e de um aleto, tá? Um halogênio, um Cl, um Br e tudo mais. Então, a gente também teria produção de um alceno. Reação de eliminação, exemplo 3 que a gente tem aqui é halogênio-hidreto, né, que é o que eu estou citando também, que a gente poderia ter comentado, por exemplo, lá nos exemplos de adição, né, mas eu não trouxe lá e trouxe aqui, né. Então, o que a gente vai ter, né, que nem eu estou comentando agora, né. Então, em vez de um H2 só, ou um Cl2, ou um Br2, a gente tem um H e um Br, tá? Então, a gente tem a parte desidro, vamos pôr assim, e a parte de dealogenização, né? A gente falou de não é difícil, desidrogenação e falou de dealogenação. Então, a gente tem o desidroalogenação também, né? Então, é a mesma coisa, né? Então, esses caras faziam uma ligação faziam várias com hidrogênio, né? Cada um deles, e fazia com um cloro. E a gente rompe esse cloro, ou o bromo, no caso aqui, poderia ser um flúor também, né? Iodo e tudo mais. Então, eles liberam esse cara, formam um outro composto, nesse caso aqui é o ácido bromídico, né? Então, forma o ácido bromídico, esses dois compostos, e a gente forma também o eteno, né? Porque ao liberar aí, ao romper, ao eliminar essas ligações com esses elementos, cada um dos carbonos faz uma dupla entre si, né? Bom, um outro exemplo que a gente tem de eliminação também é a eliminação de água, né? Então, a gente falou da hidratação, a gente também tem a desidratação, né? Desidratação de álcool, por exemplo, né? Então, se a gente desidrata, no caso, a gente elimina água, né? Desidrata. De um álcool, a gente vai ter a produção novamente de um alceno, né? Então, a gente tinha aqui um álcool simples, né? Aqui o etanol, né? Então, esse carbono, né? Esse carbono tinha uma hidroxila aqui, vamos pôr ela aqui embaixo, né? Fica mais simples. E o restante de ligações com hidrogênio, né? Bom, o etanol, então, sofre desidratação, né? Então, a gente desidrata esse álcool, a gente tira, então, um hidrogênio e uma hidroxila que se unem, né, para formar a água, obviamente, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter a formação de um outro eteno, então, de um outro alceno aí, né? Então, a gente rompeu uma com hidrogênio, um carbono, né? Um dos carbonos rompeu com hidrogênio, o outro rompeu com a hidroxila, e a gente forma a dupla entre eles, né? Então, forma um alceno. Então, a gente vai ter muito isso, gente, né? Falando nessas reações, então a gente vai ter muito, né? A partir de alcano produzir alceno, a partir de alceno produzir alcano, principalmente quando fala de adição e eliminação, tá? A gente tem a substituição, então, que ao invés, né? É bom a gente ficar ressaltando isso, esse conceito para memorizar. Então, na adição, né? Eu tenho uma dupla que é rompida para adicionar elementos, esses caras, enquanto que na eliminação eu tenho uma simples, né, que elimina outros elementos para formar a dupla, tá? Então elimina essas ligações aqui para formar a dupla. Na substituição, que é a outra que eu comentei, então a gente tem um composto, né, poderia ser o hidrogênio, por exemplo, que vai ser substituído por um outro composto, uma hidroxila, um cloro, uma função inorgânica, um nitrocomposto, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, substitui, eu tenho trocas, né, de compostos, de elementos, né, ou de ligantes, e adição eu rompo, né, para formar, e na eliminação eu elimino os elementos para formar a dupla, tá? E assim por diante. Ou tripla, né, poderia ser. Bom, e por fim, né, o último tipo de reação que eu vou comentar é as de oxirredução. Mas aqui, gente, né, oxirredução é um tema, né, daria para ter uma aula só sobre isso, tá? Então, na parte de reações, eu vou falar de oxirredução mais em detalhes, né?
Oxirredução vai acontecer com ganho ou perda de elétrons, né? Então, a gente tem uma das reações mais trabalhadas, que a gente mais trabalha aí. Então, não vou entrar nela em si, porque a gente vai ter muito para falar dela lá na frente. Eu vou citar o outro exemplo, né? Quando a gente fala de reações orgânicas, o quarto, né? O outro tipo de reação que é importante também é o de oxirredução. Então, eu vou comentar aqui de forma bem basal, bem mais simples, sem entrar tanto no mérito, que a gente vai falar mais à frente só disso, tá? Bom, alguns exemplos, né, os exemplos que a gente vai citar, por exemplo, oxidação dos alcenos, né, energética dos alcenos, oxidação de álcools primários, tá, isso é importante, e de álcools secundários também. É importante na formação de grupos, né, de grupamentos químicos. Na última aula a gente falou bastante, né, falando só sobre os grupos orgânicos, né, sobre os grupamentos orgânicos. Então, quando a gente oxida um álcool primário, a gente vai formar aqui a gente tem um C, tá pequeno, tá, gente? O C dupla OH. Então, a gente tem formação de ácido carboxílico e de água, tá? Quando a gente oxida um álcool primário. Quando a gente oxida um álcool secundário, a gente tem formação de uma cetona, tá? E de água. Então, esses conceitos aqui que são importantes, aqui caem, né? Que caiu nas questões do último Enem, por exemplo, tá? Então, vocês saberem que quando eu oxido um álcool primário, eu vou formar um determinado composto. Se eu oxido um álcool secundário, eu vou formar um outro determinado composto. Se eu oxido um alceno, né, eu vou formar outros compostos. Aqui eu formei 2 ácidos carboxílicos, tá? Iguais, no caso, mas não necessariamente, tá, gente? Então, vamos, né, passar por cada um desses, né? Bom, oxidação energética de alcenos, que é o primeiro que a gente falar na parte de oxidação. Bom, a oxidação genética de alcenos, né, vai produzir ácidos carboxílicos, tá? Então, vamos pensar aqui, né? Esse aqui é o but2-eno. Olha, legal, né? A questão de nomenclatura, né, pessoal? Então, observe, né? A estrutura que está desenhada, né? Essa molécula, né? Então, ela é but, que ela é 4, mas olhando assim, né? Você acha até que é né? Pensando nessa coisa, você acha até que é um alceno aqui de et, né? Um eteno, por exemplo. Mas não, isso aqui, a cadeia principal é essa, tá? Vamos até fazer ela de bastão aqui. Então, met, prop, but, em que é o but do... Oh, droga. Deixa eu apagar aqui. É o but2-eno, tá, gente? Então, no carbono 2 eu tenho a dupla. Peraí, qual que é a cadeia principal? Essa aqui, ó, CH3, C dupla, né? CH3. But, tá vendo? Por mim ia ser do CH3 até o C azul lá de baixo. Não, por mim ia subir de volta, não. É porque aqui é só um H, né? E aí a cadeia vai de carbono a carbono, tá vendo? Então ela poderia ser feita dessa forma, poderia ser feita da forma que eu fiz aqui, poderia ser feita assim, por exemplo, né? Vamos fazer ela do jeito mais comum, na simplificada, que seria assim. Gente, aqui a gente Agora tem... entendi. Entendeu? Isso aqui é legal. Pode falar. A gente tem mais um, né? Agora eu consegui entender. Obrigado, professor. De nada. Isso eu trouxe. Talvez eu não lembro se eu cheguei aqui na parte da noite, cheguei na questão, mas não sei se foi na aula passada ou retrasada, no final tinha uma questão. Cadeia principal, será a cadeia principal com a menor? Será a cadeia principal com a menor? Como assim? Não entendi. Se, aí nessa aula, gente, eu dei um exercício que tinha 4 moléculas que estavam só, não sei se era 4, tá? Acho que era 4, que estava só feita de forma diferente. Então poderia estar para cima, poderia estar para baixo, mas eram a mesma molécula e pedia para nomear, tá? E a maioria das pessoas erra, só porque a estrutura está feita diferente, tá? Então ela poderia estar assim, dessa forma aqui que eu fiz, ela poderia estar do jeito que está ali, né? Que é assim, com a dupla aqui, né?
e depois completando os hidrogênios, ela poderia estar assim. Eita, aqui vai me vacalhar, né? Então, ela poderia estar assim, por exemplo, né? Com a dupla aqui para baixo. Poderia fazer assim, então, pensa, né? É o multi. De todo jeito, a dupla está aqui. Então, o Enem vai fazer essas malícias, tá, gente? Vai fazer essas pegadinhas aí. Então, se atentem à cadeia principal, do líquido de carbono a carbono, a maior parte. Será a cadeia principal com a menor, sempre quando for enumerar. Ah, tá, isso. Para enumerar, exatamente, para enumerar o 2, no caso aqui do eno, né, da insaturação. Exatamente. Então, mas só que a gente tem as regrinhas, né? Primeiro a gente olha a função, a gente olha o grupamento orgânico. Se não tem grupamento orgânico, a gente olha insaturação. Se não tem insaturação, a gente olha ramificação, tá? Para escolher aonde que numera os carbonos. Que tiver mais próximo, tiver mais pequeno. Função, primeiro função, depois insaturação e depois ramificação, que eu comentei lá na aula de nomenclatura. E se tiver os três, você vai seguir essa ordem, né? O mais principal é a função, depois insaturação, depois o outro, tá? Para numerar os carbonos, né? Porque poderia realmente, né? Vamos pensar se fosse uma molécula maior aqui, então esse carbono, essa aqui poderia, né? A gente poderia olhar a partir do 3 e a partir do 2, né? Vamos pôr assim. Ah, tá, mas é o 3N ou o 2N, né? No caso, como essa molécula aqui não tem função orgânica, né? Ela não tem uma hidroxila nem nada, a gente vai nomear a partir, então, da insaturação. Então, o que tiver mais próximo é o 2. Então, esse carbono aqui é o 1, tá? Então, a saturação está no 2, tá? Porque a gente escolheu esse lado para começar da molécula, tá, gente? E tomem cuidado, tá? Com essa parte de estrutura dessas moléculas, nomenclatura, tá? Realmente tem muita pegadinha nesse sentido, assim, desenha molécula diferente aí, a gente fica perdido, tá? Então, sempre olhe os carbonos para entender o tamanho da cadeia. É Butt, tá, mas independente se está para cima, se está para baixo, tá? Então, essa molécula é essa aqui, tá? Essa molécula aqui, essa molécula aqui, tá? Mas aqui ela está numa estrutura bem diferente. Bom, então, né? Oxidação energética dos alcenos, né? Por quê? Então, como é que a gente vai ter a produção, né, de ácidos carboxílicos, né? Aqui, observe, né? Então, a gente tinha um boot. Então, a gente tinha uma cadeia carbônica com 4 carbonos, tá? E a gente vai ter a formação do ácido etanóico, de 2 ácidos etanóicos, no caso, tá? Então, eta, né? Então, prestem atenção, et, né, pessoal? Então, é como se a molécula tivesse sido clivada no meio aqui, né? Onde a gente tinha essa ligação dupla. Então, oxidou aí, né, esse alceno, tá? Oxidação energética. Então, a gente vai ter a formação aqui de um ácido carboxílico, né? Num dos carbonos, nos 2 carbonos, que faziam a ligação dupla, tá? Então, esse cara vai fazer um ácido carboxílico e esse cara vai fazer um ácido carboxílico, ó, C-OH, tá? Então, aqui nesse caso específico, a gente formou, né, ao oxigenar, oxidar essa molécula aqui, a gente formou 2 moléculas iguais, né, 2 ácidos carboxílicos iguais, né, o ácido etanóico e outro ácido etanóico. Mas pensem, né, que poderia ser diferente. Se fosse assim, a molécula tivesse mais um carbono, né? Então, a gente ia ter o ácido etanóico e o ácido metietilpropanoico, tá? Então, aqui teria um carbono a mais. Tá? Então, forma ácidos carboxílicos. Aqui, né, foi simétrico, formou 2 iguais, tá? Mas não necessariamente, vai depender da onde que está em saturação, tá? Se ela não estiver no meio certinho, vai formar outros. Mas o fato é, quando a gente oxida alcenos, né, oxida energeticamente alcenos, a gente forma ácidos carboxílicos, tá? Isso é importante, isso, de novo, cai, né? Já caiu, tá? Então, oxidou alceno, produz ácido carboxílico. Bom, oxidação de álcools primários agora também, outra das principais aí, né? Bom, memorizem essa, tá? Porque cai nas questões, tem... Agora, não sei se é do primário ou do secundário, tá?
Mas tentem memorizar essa. Então, quando a gente oxida energeticamente... Deixa eu ver quantas horas aqui, né, gente? Tem mais 20 minutos ainda. Então, quando a gente oxida energeticamente o álcool, né? Tem oxidação energética de um álcool primário. O que é o álcool primário, né? Em primeiro lugar, né, gente? Então, primário que vai estar o álcool que está ligado ao carbono, né, inicial, o primeiro carbono aí, tá? Então, quando a gente oxida o álcool primário, a hidroxila, né, o álcool, função álcool, o OH, tá? Tá ligado ao C1, ao primeiro carbono, a gente vai produzir ácido carboxílico e água, tá? Então, quando a gente, né, oxidava um alceno, a gente produzia ácidos carboxílicos, né? Agora, quando a gente oxida um álcool primário, a gente produz ácido carboxílico e água. Então, vamos para o exemplo aqui, né? A gente tem o etanol, né? O álcool mais famoso aí, né? Então, ao ser oxidado, né, o etanol vai produzir ácido etanóico. Então, a gente tem a formação antes, né, como se eu tivesse a substituição de uma hidroxilo, da função álcool, pela função ácido carboxílico, tá? Então, eu tenho a formação de um ácido carboxílico mais água, tá? Aqui não vem detalhes entrar qual hidrogênio foi para onde, qual H foi para onde, porque chega na oxidação fica mais complexo, tá, gente? Por enquanto, vamos se apegar aqui em produto e reagente, no que forma, tá? Então, quando a gente oxida um álcool primário, a gente vai produzir ácido carboxílico e água, tá? Bom, próximo exemplo, então, né? Oxidação de álcool secundário, né? Ou álcool de meio de cadeia, tá? Quando a gente oxida o álcool secundário aí, a gente vai produzir agora cetona. Então, lembrem, se a gente oxidou o álcool primário, né, o álcool que a hidroxila está no carbono inicial, ao oxidar um carbono de meio de cadeia, a gente vai produzir cetona agora, sem que antes a gente produzia ácido carboxílico e água. Agora a gente produz cetona e água, tá? Então, vamos pegar o propano 2-ol aqui, ó. Importante, tá, gente? 2-ol, tá? O 2, esse aqui está falando que é um ácido, que é um álcool secundário, tá? Então, a hidroxila não está no carbono primário, tá? Ela está no carbono do meio aqui, no carbono de meio de cadeia. Bom, ao oxidar, então, o propano 2-ol, né, a gente vai ter a formação agora de uma cetona, tá? Opa, precisava vir aqui embaixo, né? Deixa eu apagar aqui. Então, a gente tem a formação da cetona, C-O no meio de cadeia. Então, faz sentido. Lembra, né, da cetona? Lembra do grupamento cetona? Então, a gente tem o C-O ramificado, né? Então, aqui eu tenho carbono e carbono, tá? Então, quando eu oxido, né? Quando eu oxido um composto, né? Um álcool, no caso, que essa hidroxila está no meio da cadeia, a gente, esse carbono aqui, ao romper esse OH aqui, ele vai formar uma dupla, tá? Mais água, novamente, tá? Então, só reforçando, né? Acho que aqui agora já ficou um pouco mais, já complexou um pouco, né? Mas aqui a nós acaba também, gente. E oxidação, oxirredução, lá na frente a gente volta, tentando esmiuçar mais isso aí, né? Mais em detalhes, falar de oxirredução direitinho. Mas, né, a fins agora de química orgânica, né? É complicado, até para mim, eu também acho. Também acho a oxirredução, assim, tem que preparar o conteúdo, né, da aula, mas eu lembro que na faculdade, eu tinha facilidade na maioria das outras matérias de química, mas na hora que chegava a oxirredução, dava uma bugada na cabeça, mas vamos tentar trazer, né, simplificar aí quando a gente for falar de reações, né? Tentar trazer de uma forma mais simples. Bom, então, ressaltando, quando eu oxido um alceno, eu formo ácidos carboxílicos. Quando eu oxido um álcool primário, eu formo ácido carboxílico e água, tá? Então, oxidei alceno, formei ácidos carboxílicos como produtos, né?
oxidei um álcool primário, então a hidroxila está ligada ao carbono inicial, né, ao carbono 1. Então, eu tenho formação de ácido carboxílico novamente, mas junto com água agora, né? E quando eu oxido um álcool secundário, eu formo cetona, tá? Então, oxidei álcool secundário, oxidei álcool primário, ácido carboxílico, água. Oxidei um alceno, ácidos carboxílicos. E oxidei um álcool secundário, eu produzo cetona, tá? Isso é interessante, tá? Vocês entenderem. Quem entendeu e quem sabia disso, né? Conseguiu fazer o último Enem aí, tá? A gente foi importante, por exemplo. Bom, então vamos, né? Então vamos. Eu não sei o que vocês preferem. Vocês preferem que eu dou o tempo, vocês tentaram fazer, ou que a gente já vai resolvendo junto aqui? O que vocês acham melhor? Eu sempre espero a correção, mas eu acho que tem um povo aí que gosta de fazer as atividades. Eu acho. Beleza, então quem se pronunciou falou que prefere que faz, eu acho que, deixa eu ver. É até melhor, porque falta um pouco tempo aí, dá para pelo menos fazer as duas primeiras aí, tá? Então, bom, aquele mesmo roteiro, né, de questões do Enem, tá? A gente tem um enunciado, né, que muitas vezes é inútil, só faz a gente perder tempo. Deixa eu ver, eu acho que não tem nada. Tá. Aqui fala da síntese da ureia. Isso aqui eu vou falar, inclusive, na próxima aula já, tá, gente? Isso aqui é tema da próxima aula já. Tem até isso aqui no slide, algo sobre isso. Eu cito esses caras. Mas aqui, nada de importante, como sempre no Enem, né? Inclusive, eu sempre, né, acho aquelas técnicas lá, uma das técnicas que eu tinha, por exemplo, para fazer, é ler primeiro aqui embaixo, né? Ler o que está perguntando primeiro, para saber que na maioria das vezes a gente não precisa ler esse enunciado, não traz nada de útil, né? Então a gente perde muito tempo lendo enunciado. E aí o enunciado pode ser uma história grande, complexa, e fala, nossa, não prestou tanta atenção, continua. E, pô, nada, agora. Bom, então, né? Eles perguntam simplesmente, então tudo isso aqui, né? E a pergunta é simplesmente para a gente falar quais substâncias, né, são representadas aqui por A, B e C, tá? Respectivamente. Então, bom, para quem chega isso aqui, cai de paraquedas nessa questão, né, baseado em que eu vou falar o que que é A, B e C, né? Mas vamos ver lá, deixa eu apagar essa rabisqueira aqui, que não é tão complexo, tá? Então, bom, primeiro, quem entendeu a formação de álcool, né, a oxidação de álcools secundários, já consegue resolver a questão. Só a partir disso, tá? Não precisa nem entrar no nitrobenzeno aqui, tá? Que já complexa um pouco aqui. A gente não precisa nem falar dele, não precisa nem ler. Opa, bateu o olho no nitrobenzeno aqui, aí agora. Ah, tá, pentandoizol. Não, esse cara tem parece ser mais atrativo, né? Mais simples, né? De pensar. Então vamos desenhar ele, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então pentan, né? Ele é saturado, né? Só tem ligações simples. 2-ol. Então, no carbono 2, eu tenho uma hidroxila, tá? Então, o que que é isso, né, gente? Isso é um álcool secundário, né? A hidroxila está no meu carbono 2, tá? Se tivesse era um álcool primário, obviamente. Então, o que a gente falou quando a gente falou da oxidação, né, de álcools secundários, né? Então, quando a gente oxida um álcool secundário, a gente vai ter a formação de cetona, né? Então, na posição aqui onde eu tinha, né, a hidroxila, eu tenho a formação da cetona. Então, né, só pegando né, o pentandoizol aqui, e analisando as opções, a gente já consegue encontrar a opção correta, né? Então, vamos olhar o segundo composto de cada uma, né? Aqui, pentandoizona. Pô, né? Pentandoizona. De cara a gente já vê que é isso, né? Até porque, olha as outras opções, né? Não ocorre,
pentanal. Então, observa, olha o porquê o tanto que é interessante e importante, né? A questão das formações dos grupamentos. Aqui formou o quê? Um aldeído, né, gente? Al. Por isso que só, né, a partir do nome, a partir desses nômicos. E o ácido pentanoico. Aqui formou um ácido carboxílico. Então, essa não ocorre aqui. Já não, né, não faz sentido. Uma opção, eles deram a formação de um aldeído, na outra de um ácido carboxílico e na outra de uma acetona. Bom, quem sabia aí, né, de oxidação de reações orgânicas, então sabia que quando a gente tem, né, o pentano 2-ol aí, ou quando a gente tem uma oxidação de um álcool secundário, a gente tem informação de cetona, tá? E se fosse um álcool primário, opa, então poderia ser o ácido carboxílico, né? Onde tem a função ácido carboxílico, o óico aqui no caso, tá? Mas a partir disso, então, a gente já poderia saber que a resposta correta aqui é a A, tá, gente? Mas, para título de comparação, vamos pegar também o but1eno, né? Isso também é fácil de fazer, né? Então, but1eno. Então, eu tenho met, et, prop, but. Em que o but1ino, tá? Em que no carbono 1, vamos falar que agora o carbono poderia ser não de cá mesmo, né? Esse carbono aqui é 1. Então, ino. Então, ele tem a tripla, né? Mais HCl vai formar o quê? Tá, gente? Então, o que é isso aqui? Né? Isso é uma insaturação. Antes que a gente falou de insaturação lá nas reações de adição. Né? A gente lá trabalhou só com alcenos, né? Mas eu falei que poderia ser alcenos. Então, se pensa, né, reagindo com HCl, eu rompo essa ligação aqui, dupla, né? Ó, uma ligação da tripla aqui, forma uma dupla. E aí, no lugar, eu tenho, por exemplo, a adição de um hidrogênio e na outra um cloro, por exemplo, olha a opção que eles me dão aqui de produto, tá? É o 2-cloro-but1eno. Então, na hora lá, né, poderia desenhar também. Né? Acho que talvez seria até uma forma, quem não memorizou bem, né, quem não memorizou bem, forma o álcool secundário, né, forma o grupo cetônico e tudo mais, poderia desenhar as moléculas, né, desenhar essa molécula que está sendo formada e ver se faz sentido, né. Então, a partir do but1eno mais HCl, a gente tem informação de 2-cloro-but1eno. Então, vamos fazer lá, né? Então, eu tenho o but1eno. Então, met, et, prop, but, em que no 1 eu tenho uma dupla, né? But1eno, e no 2 eu tenho um cloro, tá? Então, a formação desse composto faz sentido, né? Eu tinha antes uma tripla, né? Eu tinha uma ligação a mais que foi rompida para a ligação de um cloro do HCl e o outro, o H do HCl, vem para cá, né? Está ligado aqui, omitido também na forma de bastão. Então essa aqui seria a opção correta, por exemplo, né? Bom, a gente poderia fazer a mesma coisa, né? Desenhar a pente 2 anos aqui. E aqui é importante também analisar isso aqui, ó, né? Então aqui, ó, o que é esse Ozinho que tinha em todas as outras, né? Esse O entre colchetes, isso aqui é oxidação, tá, gente? Então, a gente está falando que oxidou o penta-2-ol, oxidou o ácido secundário, tá? E aqui, e essa de baixo aqui, pô, reagiu com HCl, tá? A gente falou de HCl, a gente falou de, né, hidrogênio, né? A gente falou de hidrogenação e desidrogenação, e a gente falou de halogenação e desidrogenação, e desidrohalogenação também, ou hidrohalogenação. Então, né, compostos com hidrogênio e halogênios, tá? Então, aqui, né, só de bater o olho, pelo menos agora que a gente acabou de passar a aula, você vê, ó, esse cara pode ser rompido, né, dessa ligação para ligar em um desses caras, e esse aqui também. E aqui a gente vai ter adição de oxidação, né? Que são aquelas que a gente comentou. Então, pessoal, a resposta correta aí seria né, essa questão do Enem passado, seria a primeira opção, tá? Sem tratado nitro benzeno aqui também, que a gente poderia citar. Eu acho que até o exemplo que eu citei lá no início, né? Não tenho certeza. Enfim, não vou voltar não, porque falta só 5 minutos, vamos ver se dá tempo da gente falar da próxima aí para encerrar, então. Bom, novamente, né?
Vamos lá, então, também do último Enem, essa questão, né? Então tem um enunciado aí, não deve ser importante também, elemento fé, F3, uso de agente auxiliar de absorção, como ácido ascórbico, pode ser representado. Então, daqui deu a reação, tá? Que é o que eu falei, normalmente dá. O mais comum é dar as reações, tá? Então, mostra quem que é reagente, quem que é produto e tudo mais. E aí a pergunta é muito simples, né? A ação do ácido ascórbico, né? Esse cara aqui. Não, pera aí. Como ácido ascórbico, cuja ação pode ser representada pelos que. Tá. Não sei se o ácido ascórbico é o de cá ou de cá. Bom, então, a ação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação de. Então, essa aqui é a reação, né? Bom, então vamos observar, vamos analisar aqui, né? Vamos fingir que nós não teve essa aula e vamos analisar as moléculas, né? Primeiro. Então, ó, observa que aqui hidroxila, 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 que eu tenho um O entre carbonos, aqui dupla O. Opa, aqui mudou, né? Então, aqui eu tenho uma cetona e aqui eu tenho uma hidroxila. Aqui eu tenho uma cetona, aqui eu tenho uma hidroxila, tá, gente? E, de novo, esses carbonos envolvidos, observe, são carbonos de meio de cadeia. E qual, né, tipo de reação que a gente tratou, né, que tinha, no caso aqui, né, a gente está tendo um álcool, a partir de um álcool, novamente, a gente está tendo formação de uma cetona, tá? Bom, então, a partir de álcool, a formação de cetona. E aí a pergunta, né, qual tipo de reação que ocorreu, né? Então, a gente acabou de falar também, né, oxirredução, né? Então, na outra a gente tinha a oxirredução por meio de, usando, né, a gente botava o O entre parênteses, né? Mas aqui a gente tem uma reação com ferro, por exemplo. E o ferro, né, é muito envolvido nas reações de oxirredução, por isso que a gente, né, bicicleta, tudo, enferruja fácil, né? A ferrugem é devida ao processo de oxirredução, né? Deteriorização de metais e tudo mais. Então, novamente, né? Então aqui, pensem, né? Só fazendo uma analogia de novo, aproveitando do que a gente falou na aula. Então, carbonos de meio de cadeia, né? A gente tem, a partir de um álcool, a formação de uma cetona. E a gente falou que álcools secundários, né? A oxidação de álcools secundários forma os compostos cetônicos. Então, gente, a hora que vocês verem... exatamente. Primeiro, eu também faço associação com o tétano na hora. Primeira coisa que eu penso também. O tétano vem na cabeça de imediato. Bom, então, né, pessoal, alguma dessas, assim, não é tão complexo como vocês viram, né? De memorizar é legal vocês terem isso em mente. Pode ser importante, por exemplo. Caiu muito, né? Caiu bastante no último Enem. Mas acho que aqui não vai dar tempo, né? Já é 10h14. Eu trouxe outras questões aí, eu vou botar para vocês no slide. Coloco também, vou botar a lista, né, lá no Classroom, para vocês fazerem. Não seria substituição, porque, ó, bom, por alguns motivos, né? Vamos pensar assim. Primeiro, quando a gente falou lá de substituição, lembra que eu tinha uma estrutura de ligações, vamos pôr dessa forma, dos carbonos, em que eu tinha aqui, por exemplo, um hidrogênio, certo? Que era substituído por um outro composto, poderia ser um cloro, uma hidroxila, por exemplo, tá? Quando a gente falou de substituição. Então, eu estou trocando um elemento por outro, tá? Um composto por outro. Mas observe que aqui, só de olhar por essas duas aqui, a gente já tem mudança estrutural. Então, antes, esse carbono aqui, que fazia uma simples, agora ele faz uma dupla. E ele fazia uma dupla de carbono. Então, primeiro, já não é substituição, porque a gente não substituiu só o elemento em si. Aqui teve uma troca, deu para entender? A gente teve uma mudança na configuração, tá? Então, pensa nesse carbono aqui da pontinha de baixo, tá? Antes ele fazia uma dupla, aqui ele fazia uma dupla entre eles, e agora ele, né, e cada um se ligava a uma hidroxila. Agora, cada carbono desse faz uma dupla com oxigênio e não se liga entre eles mais. Entendeu? E aí já não é substituição, tá?
a substituição, a estrutura, vamos pôr assim, dessa forma, vai se manter igual. A gente tem troca de grupos. Entendeu? Acho que ficou mais claro assim, né? A gente trocou o grupamento. Então, no vez do hidrogênio, a gente teria um cloro, em vez do hidrogênio, a gente teria uma hidroxila, a gente teria um nitrocomposto e assim por diante, tá? Aqui não, aqui a estrutura mudou. E, além disso, né, trata-se, a gente tem a formação de cetona, né? Uma cetona a partir de um álcool, tá? E aí, de novo, já caracteriza uma oxirredução. E a gente poderia, por exemplo, né? Ficou em dúvida, eliminar. Estou acabando, tá, gente? As outras facilmente. Então, hidrogenação, obviamente, não é, né? Eliminação, também não, né? Teve, né, relação com insaturações com duplas aqui, mas não entre carbonos, né? Não para formar novos ligantes. E assim por diante. Dava por trabalhar por exclusão também, tá, gente? Ali o oxigênio passa a fazer ligação dupla com o carbono. Isso já é mudança estrutural? Penso do ponto de vista. Eu falei estrutural, não sei se seria o termo correto, mas eu acho que para exemplificar, dá para vocês entenderem, né? Vamos fazer ela aqui, né? Então, pensa, né? Pensa do ponto de vista do carbono. Então, esses caras aqui, cada um fazia uma hidroxila, né? Agora, tá? E uma dupla entre eles. Agora, nesse outro composto, esses caras não estão fazendo uma dupla entre eles, esses carbonos, e agora eles fazem uma dupla com o oxigênio. Então, a configuração aqui está toda diferente, tá? Para ser uma substituição, né, que nem a Andressa tinha perguntado, a configuração tinha que ser igual. Então, por exemplo, para ser substituição, a gente teria que ter aqui, ó, essa estrutura. Então, eu substituí as hidroxilas por hidrogênios, tá? Por exemplo. Mas a estrutura, a configuração manteve, tá? A gente trocou só os elementos aqui, só os grupos, tá? Dessa ligação. E aqui não, aqui a gente mudou a configuração, tá, gente? Bom, vou mandar a lista aí para vocês de novo. Tem 22 respostas. Deixa eu ver quantas pessoas. Tem 29. Para quem chegou depois, aí. Então, gente, mandei, reenviei. Chegou agora. Olha aí se deu certo. Então, quem não colocou ainda o nome na lista, coloquem aí. E deu para abordar tudo aí, tá, gente? As demais questões eu vou colocar como uma lista de exercício lá no Classroom para vocês fazerem, tá? Bom, deu? Apareceu? Beleza. Então, fica assim, então, gente. E na próxima aula a gente já começa compostos inorgânicos, tá? Química inorgânica em si. E aí a gente vai falar de química orgânica, vai falar de ácido base, funções inorgânicas e tudo mais. Mas entra agora, né? Sai da orgânica, na inorgânica. Depois a gente volta falando de orgânico de novo, tapa buraco, né? Ver o que é legal refalar e tudo mais, tá, gente? Bom, acho que é isso, né? Boa noite aí para vocês e valeu aí pela aula, pela interação. Eu que agradeço. Até mais, gente. Então, até semana que vem. Falou, professor. Fica todo mundo aí com Até. boa semana. Falou. Vocês também, até.